Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente. Hoje eu irei pontuar algumas curiosidades de um livro que particularmente é um dos meus favoritos, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do autor português José Saramago. O Saramago já ganhou até o Prêmio Nobel de Literatura, então vocês imaginem como o cara é bom no que faz e como suas obras possuem um enredo riquíssimo. Mas por que eu trouxe esse livro em especial? Pessoal, esse livro ele possui uma história que nós podemos trazer para a atualidade, que nós podemos ler e pensar no momento que nós estamos vivendo, certo? O livro possui muitas críticas, há críticas sobre a saúde pública e principalmente há críticas sobre o ser humano. Uma das maiores indagações que o livro nos traz é: será que nós precisamos ficar cegos para que possamos enxergar o outro, para que nós possamos olhar para o outro e não só a si mesmo? Então, o livro ele vai trazer uma alegoria, ou seja, ele vai trazer muitas ideias, pensamentos, críticas, todas de maneira figurada. E muitas vezes nós vamos ler isso e encarar como um soco no estômago, porque são muito pesadas as críticas e o livro vai prender do início até o final. Mas agora eu vou percorrer um pouco pelo enredo da obra para vocês compreenderem a dimensão que esse livro possui. Então, pessoal, o livro vai iniciar com um homem, ele está no seu caminho para casa, no seu trajeto, e ele para no semáforo porque o semáforo fecha. E quando o semáforo abre, ele continua ali, imóvel. E os outros carros começam a buzinar, os condutores começam a ficar nervosos, começam a gritar, um grupo de pessoas vai até o carro, começa a bater, a tentar entender por que o carro estava parado, porque poderia ser um problema mecânico, né? Falta de gasolina, alguma coisa, até que conseguem abrir a porta e o homem simplesmente fala: estou cego. E aí vai começar toda a loucura que essa obra é. Um rapaz que estava ali em meio àquelas pessoas que estavam tentando ajudar, ele disse: eu levo esse homem para casa, podem deixar, tranquilo. Ele conduz o homem até em casa e ele se aproveita da situação e rouba o carro do cego. Depois disso, a mulher do cego chega em casa, leva ele a um oftalmologista. O oftalmologista fica sem compreender o que está acontecendo, porque, medicamente falando, não tem como uma pessoa saudável que não tem problema nos olhos ficar cego repentinamente. E uma cegueira branca, assim, meio difícil de entender, meio difícil de conseguir explicar, né, como que ele ficou cego dessa forma. Então o médico vai chegar em casa, ele vai começar a pesquisar, tentar compreender o que pode ter acontecido, qual será o motivo dessa cegueira, e em meio a tantos estudos ele vai ficar cego. Depois também o ladrão do carro, ele vai começar a se culpar, pensar que ele possa ser castigado por ter se aproveitado de uma pessoa indefesa, né, de um cego, e nessa culpa que toda, ele fica cego. Depois também tem a rapariga de óculos escuros. Aqui eu vou abrir um parênteses, que na obra nenhum personagem vai possuir nome. Todos eles vão ser nomeados por um adjetivo que os qualifique. Daí vai ter o primeiro cego, que é esse primeiro, né, do semáforo, vai ter o médico, vai ter a mulher do médico, vai ter o ladrão que roubou o carro, vai ter um menino estrábico, vai ter a rapariga de óculos escuros. Então a rapariga de óculos escuros, ela foi no oftalmologista após o primeiro cego ter ido, e ela estava com conjuntivite, né, e daí ela estava usando então esse óculos escuro por causa da conjuntivite. E ela, aparentemente, a obra deixa entender que ela é uma garota de programa, e então ela vai estar em um desses programas, e quando ela vai chegar no ápice do prazer, ela vai falar assim: meu Deus, isso foi tão bom que estou vendo tudo branco.
E assim vai sucessivamente, todos vão ficando cegos, todos que tiveram contato um com o outro vão adquirindo essa cegueira e assim vai se instalando uma epidemia. Mas e o governo? O que o governo faz para terminar com essa epidemia? Eu vou ler um trecho aqui para vocês entenderem o que acontece. De que possibilidades imediatas dispomos, quis saber o ministro. Temos um manicômio vazio, devoluto, à espera de que lhes dê destino, umas instalações militares que deixaram de ser utilizadas em consequência da recente reconstrução do exército, uma feira industrial em fase adiantada de acabamento e ainda, não conseguiram explicar-me o porquê, um hipermercado em processo de falência. Isso mesmo, pessoal. Todos os cegos vão para um sanatório abandonado, todos os cegos num sanatório abandonado e as pessoas que tiveram contato com cegos, que provavelmente vão adquirir essa cegueira também, para um outro sanatório que fica ao lado. E além de colocar esses cegos isolados no sanatório abandonado, o governo vai encher de soldados em volta para proteger esses cegos. Na verdade, no desenrolar da obra, nós vamos ver que não é bem assim, não é muito para proteção, né? Pensa, pessoal, os soldados estão lá cuidando de pessoas doentes com uma doença transmissível, eles não vão medir esforços para ficar longe desses cegos, né? Então, muitas mortes acabam ocorrendo de maneira desnecessária só pelo medo dos soldados de adquirirem essa doença. Mas, pessoal, naquele sanatório vai ter uma pessoa que não vai ser cega, que vai ser a mulher do médico. Ela vai ir junto com o médico para fazer companhia para o seu companheiro e lá ela vai ver muitas coisas que chocam muito e ela vai corroborar para que nós possamos enxergar a obra, para que nós possamos ver todo o descaso que tem lá dentro, a falta de higiene, a violência. Mas o que seria de tão ruim que tinha lá? Vamos pensar assim, pessoal. O governo pega, coloca todo mundo num sanatório, entrega comida 3 vezes por dia para os cegos e começa a superlotar, começa a faltar comida. As pessoas, os cegos que estão lá começam a ficar irritados, começa a ter uma rebelião, alguns cegos se aproveitam da situação que está ali, começam a cobrar favores de mulheres, começam a cobrar pertences, bens materiais dos outros cegos em troca de comida, né? E assim, uma série de coisas que vão nos revoltar muito. E a mulher do cego, ela vai ficar com medo de que os outros saibam que ela não é cega, porque eles podem querer se aproveitar da visão dela para fazer alguma coisa ruim, ou talvez ficar com medo do fato dela ter enxergado tudo, né? E tudo que eles fizeram de errado e poder explanar por aí, né? Agora eu vou ler o final, o último trecho da obra, para vocês entenderem mais ou menos um pouco dessa alegoria que o Saramago nos propôs. Queres que te digas o que penso? Diz. Penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. A mulher do médico levantou-se e foi à janela. Olhou para baixo, para a rua coberta de lixo, para as pessoas que gritavam e cantavam, depois levantou a cabeça para o céu e viu todo branco. Chegou a minha vez, pensou. O medo súbito fê-la baixar os olhos. A cidade ainda estava ali. Então, pessoal, deu vontade de ler essa obra, né? É um livro incrível, é um livro que vai prender vocês, é um livro que cai nos vestibulares, então é muito importante fazer a leitura. Esse vídeo foi só um vídeo de curiosidades para talvez despertar essa vontade de vocês em ler essa obra. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos às próximas postagens. Até!